Boa noite a todos, todas e todes. Iniciaremos agora o encerramento da oitava semana de pesquisa em filosofia da UFRA. A palestra será agora do professor Arthur Clique de Lima, ele é professor da UFRA, e o título de sua fala será O Feminino Diabólico, sobre os segredos das mulheres medievais. O professor Arthur é professor que eu tive aqui da UFRA desde 2014 e ele possui bacharelado em filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado pela Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membro do Centro de Estudos de Filosofia Patrística e Medieval de São Paulo, CEPAM, desde 2006, membro do grupo de pesquisa de filosofia patrística medieval latina e, e em árabe da PUC São Paulo desde 2019, coordenador do núcleo de estudos do pensamento antigo e medieval da Universidade Federal de Lavras desde 2017, membro do grupo de estudo árabe da Universidade Federal desde 2017, atua como professor adjunto, em correção, do curso de licenciatura em filosofia do Departamento de Ciências Humanas, DCH, da Universidade Federal de Lavras. Membro permanente do mestrado em filosofia e também coordenador do curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal de Lavras. Então, passarei a palavra, agradeço mais uma vez por você ter aceitado, professor, participar e nos prestigiar por essa fala de encerramento, que para nós é muito importante. Sabemos de todo o momento que estamos passando, nessa pandemia, das vidas que perdemos, aqui nos colocamos de luto a todos que partiram. Foi muito difícil, a semana de filosofia aconteceu não ano passado por conta de estudo, esse ano tentamos fazer esse formato remoto, esperamos que tenhamos atendido a demanda dos alunos, das alunas do nosso curso, que tenhamos dado oportunidade e também, como forma, comemoramos os nossos 10 anos de pesquisa aqui na nossa universidade, 10 anos do nosso curso aqui na faculdade. É uma marca importante para todos e podemos ficar muito felizes, porque estamos assumindo índices ótimos, cada vez mostrando que estamos no caminho certo. Então, como agradecimento a essa comemoração dos 10 anos, eu falo obrigado a todos e todas que passaram aqui, né, tanto alunos, professores que já criaram novos rumos, né? Agradeço especialmente a professora Juliana Ágil, que fez a abertura do nosso evento, e mais uma vez agradeço a todos que prestigiaram, e por último ao professor Arthur. Então, passo a palavra para você, Arthur. Muito obrigado. Obrigado, Ítalo. Bom, eu que agradeço o convite, né? Agradeço a comissão organizadora do evento por ter me feito esse convite. Eu fico muito feliz de participar, né, das semanas de pesquisa na graduação. Já não é a primeira vez que eu participo, mas eu gosto muito desse evento por ser um evento constituído unicamente pelos estudantes, né? Eu apenas dei alguns palpites na questão da organização, né? Só uma ou outra coisa que quando fui solicitado, né? Ou seja, então tenho que parabenizar duplamente aí a comissão organizadora por ter tido todo esse trabalho de organizar esse evento que vem acontecendo aí já há algumas semanas, né? E levando ao mesmo tempo a carga horária de trabalho, de disciplina, né, do curso, né, tudo isso junto. Então, meus parabéns. Também fico bastante satisfeito com o fato de que nós, enquanto curso, tenhamos conseguido, ainda que com toda essa turbulência do momento atual, nós tenhamos conseguido organizar uma série de comemorações, né, uma série de eventos comemorativos em função aí dessa comemoração dos 10 anos do curso, né? Embora a gente tenha feito isso com um atraso, né? Exatamente porque ficamos esperando o final da pandemia que nunca chegava, conseguimos aí ter êxito na organização de diversos eventos, como o convite à professora Isabel Limonge, a semana de pesquisa, eventos que aconteceram no PIBID, na residência pedagógica,
né, o evento que a professora Leia, do qual a professora Leia faz parte, né, da psicanálise, que também acabou entrando aí no rol das comemorações dos 10 anos, né? Então, acho que a gente conseguiu satisfatoriamente, né, ter ali uma festinha, vamos dizer assim, né, de 10 anos. Eu me lembro até da reunião do colegiado em que isso foi aventado e a gente ficou com um pouco de medo de não funcionar exatamente pela situação atual, onde ninguém mais quer ficar sentado na frente de um computador, né. Então, faço as palavras do Ítalo as minhas, né. Eu fico muito feliz e muito satisfeito com esses, resultados, né. Bom, enfim, eh, também, né, há necessário a gente pensar em muita coisa sobre o momento atual, e eu acho que a questão que está mais, incomodando atualmente, né, o nosso cenário local aqui do curso de filosofia, tem sido a questão do não pagamento das bolsas, né. A nossa luta, né, por espaço e por direitos, né, dentro desse curso de filosofia tem sido uma constante, né, desde o seu surgimento, desde a sua criação aqui na instituição. De forma que eu também manifesto aqui o meu apoio aos bolsistas, né, aos estudantes que estão sem receber bolsa já há 2 meses, né. Isso é inaceitável, porque você tirar de um estudante a sua condição de bolsista é também, em certa medida, tirar dele parte da sua condição de estudante, né. Então, é importante que isso seja restabelecido o mais rápido possível, né. É inaceitável isso. Bom, antes de eu começar exatamente a falar a seguir pelo meu texto aqui, eu tenho alguns apontamentos iniciais sobre o tema que eu gostaria de fazer, né. Eu tive muita dúvida em relação a esse título, né, o feminino diabólico, sobre os segredos das mulheres medievais, né. Eu cheguei a pensar durante um tempo em usar como título "O feminino impossível", né. Vocês vão entender por que que esse título veio também ao meu horizonte enquanto eu estava pensando nessa conferência, né. Exatamente porque a ideia, né, que conduz aqui o meu raciocínio nesse texto é a ideia de que uma parte para um momento da Idade Média, a mulher perde o seu lugar na natureza, né, e torna-se a condição feminina torna-se uma condição impossível, né, mais do que sobrenatural, torna-se impossível, né, irrealizável, algo fora, né, propriamente dito, de uma cosmologia, próprio de uma estrutura, conceitual que organize minimamente a natureza, né. Mas depois eu fiquei pensando, diabólico tem um efeito mais forte, exatamente pelos elementos que vão estar em associação a essas teses, né, ou seja, há uma associação da situação feminina com a bruxaria, com o diabólico, né, com o demoníaco, e isso me parece estar mais próximo terminologicamente do meu título do que o feminino impossível, né, etc. Que poderia ser um pouco atual demais para o que eu vou falar aqui, né. Bom, eu também preciso falar o seguinte, né, o título ele é uma provocação, obviamente, né, e eu deixei de propósito, né, Os Segredos das Mulheres, eu deixei sem aspas, né, mas a verdade é que eu faço referência aqui a uma obra do século XIII que se chama exatamente Os Segredos das Mulheres, né. Então essa obra, né, tanto quanto o meu título, tem a pretensão de dizer quais seriam os segredos, né, das mulheres medievais, né. Então eu recebi algumas mensagens, em particular sobre esse título e foram mensagens interessantes, né, de pessoas questionando exatamente isso, né, mas um homem vai dizer quais são os segredos das mulheres, né, e é exatamente esse tipo de provocação que o título estava tentando provocar, então considero que foi bem sucedido nesse ponto.
Outra coisa a ser observada, elementos iniciais a serem observados também, é é o seguinte, né, o conjunto de teses que eu aponto aqui tem como ponto forte uma depreciação do feminino muito aguda, né, muito aguçada a tentativa, principalmente por parte do Martelo das Bruxas, que é um dos textos que eu mobilizo aqui, né, a tentativa de depreciar o feminino e anular a condição feminina como uma condição legítima e autônoma, né. E aí eu preciso destacar o seguinte, né, é bastante interessante, isso talvez eu tenha que entrar nisso no futuro para continuar essa pesquisa, é o fato de que, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, né, ou seja, essa depreciação do feminino está acontecendo em locais muito específicos da Europa, né, como na Alemanha, por exemplo, em outros locais, o que se observa é exatamente um florescimento da atividade intelectual feminina, que faz um contraste muito forte com os cenários, né, e com esse cenário de eventos que eu estou apontando aqui, né. Isso é bom para a gente ter uma noção de que é o seguinte, as coisas na Idade Média elas não aconteciam de uma maneira unívoca, né? Ou seja, a gente não pode tratar a Idade Média como uma coisa só, né? Por um lado, a gente tem um momento específico em que, sei lá, o gênero feminino está sendo condenado. Se você muda de fronteira, você vai para uma outra região onde as mulheres têm autonomia para estudar, né? Então, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E essa atividade intelectual feminina, por exemplo, né, ela aparece ao mesmo tempo em que há uma repressão dessa autonomia feminina, essa atividade intelectual feminina, né, e aí é o que eu preciso ir mais a fundo, ela, embora ela esteja bastante orientada pela produção intelectual da época, né, ou seja, textos que trabalhem com problemas filosóficos da época, há um conjunto de obras, né, femininas, constituídas por mulheres, que parecem indicar, né, um certo horizonte para uma experiência religiosa autenticamente feminina, né? Isso é bastante interessante, porque isso faz com que nós estejamos dialogando aqui com 2 extremos, né, muito grandes, né, ou seja, uma tese que deposita no masculino a possibilidade ou deposita no masculino a necessidade de conduzir o feminino, né, incapaz, né, segundo essa tese, nós vamos ver isso aqui. E do outro lado, uma tese sobre a natureza autônoma do feminino, de tal modo que a própria experiência religiosa de uma mulher seria compreendida apenas por uma outra mulher, né? Ou seja, o masculino ficaria é, alijado dessa forma de experiência religiosa, né? Eu não tenho condições de dizer muito mais sobre isso, porque eu preciso me aprofundar nesse tema em particular, né? O meu texto de hoje investe exatamente no oposto, né? Ou seja, infelizmente, é um episódio que não pode ser colocado simplesmente entre aqueles que contribuem, por assim dizer, para uma imagem fantasiosa da Idade Média. Ao contrário, a realidade desses eventos vai imprimir marcas muito profundas que ainda hoje poderão ser percebidas, tal é o estrago que isso veio a produzir, né? Não é muito arriscado dizer, por exemplo, que a perseguição às mulheres, que se acentua bastante, né, no século XV, mas que já começa a acontecer em alguns lugares no século XIII, é diretamente responsável por uma onda depreciativa do feminino que avançará por séculos, associando as mulheres à ignorância, à malícia e à perversidade, né? Ou seja, essa depreciação absoluta do feminino, né? Embora ela não tenha começado exatamente aqui no século XIII e XIV, ela tem efeitos devastadores, né? Ou seja, há um longo trabalho de luta, né? E ainda hoje
de tentativa de estabelecimento de um lugar justo, né, por parte das mulheres, muito em função de elementos depreciatórios que têm sua raiz nesses elementos medievais, né? E muitas vezes a gente ainda consegue, na atualidade, escutar os ecos dessa misoginia que é medieval, né? Mas vamos ver, né? Isso aí a gente vai esclarecer aqui ao longo do texto. Por exemplo, né, quando um estudante de medieval, né, um estudante de filosofia, se depara com temas medievais, por exemplo, ele pode, numa primeira vista, ter a impressão de que esses elementos mais obscuros estão bastante distantes da filosofia, né? Ou seja, esses elementos relacionados, por exemplo, a execução de pessoas, a condenação, né, por bruxaria, etc., que esses elementos eles ficariam numa Idade Média um pouco distante daquela que a gente estuda na filosofia, né? Exatamente porque essa impressão ela é facilmente observada e também facilmente desfeita na medida em que esse distanciamento, né, aparente, ele reforça uma sutileza, né, que essa contribuição conceitual da filosofia parece ter dado, né, enquanto legitimidade científica para esse tipo de perseguição ao gênero feminino, né? E aí, na sua formulação mais popular, né, aquela que a gente conhece mais facilmente, né, que é mais superficialmente apresentada a nós, essa perseguição, por exemplo, ela parece ter sido impulsionada por um diagnóstico que foi feito na Europa, né, de que esta, né, ou seja, algumas regiões da Europa estariam completamente tomadas pela prática do mal e por cultos diabólicos. Isso vocês podem ler lá no início do Martelo das Bruxas, né? O Martelo das Bruxas é uma obra de perseguição desses movimentos hereges, né? E ela teria sido escrita exatamente no clamor, na necessidade de manifestar uma reação contra essas forças diabólicas que estariam destruindo e assolando aí a Europa, né? Então esse manual, né, o Martelo das Bruxas, dentre vários outros manuais, né, de caça às bruxas que existem no período, ele tem uma particularidade que faz com que ele ganhe destaque em relação aos outros, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou a oportunidade de ver alguma dessas obras, mas um livro desse, né, de um manual inquisitorial, ele costuma ser um livro bastante técnico, né? Ele é quase um vade-mecum, né? Um livro para advogados que tem ali um conjunto de regras que devem ser aplicadas durante um julgamento, né? Isso a maior parte dos manuais faz isso, né? O Martelo das Bruxas ele tem uma primeira seção que é dedicada exclusivamente a justificar o objeto, né, que está sendo alvo do julgamento das outras partes, vamos dizer assim. Então, ele tem uma primeira parte que é, entre aspas, conceitual, né? E isso faz com que esse manual ganhe um relevo científico um pouco mais amplo do que os demais manuais, né? Porque ele recorre à literatura erudita do período, né? Recorre ali a autoridades como Aristóteles, Tomás de Aquino, Agostinho, né? Entre outros, né? Alberto Magno, Ambrósio, né? E por aí vai, né? Então, ao recorrer a essas autoridades, nessa primeira parte do Martelo das Bruxas, ganha um relevo científico que faz com que esse manual tenha destaque em relação a outros, né? Tanto quanto ele é misógino, né? Porque muitas das teses que estão manifestas ali são teses recortadas de outros autores e que não se mantêm da mesma maneira que estão nesses autores, né? Elas adquirem ali um ar muito mais severo e preconceituoso, por assim dizer, nas mãos dessa obra, né? Elas se tornam extremamente mais duras, né? Mas elas se valem dessa condição que
é a condição das autoridades, né, para legitimar o que ela está dizendo. E aí, só para insistir um pouco nesse ponto, né, a letra do texto, ela fala inicialmente do seguinte, né, a gente precisa observar, e o texto faz isso de uma maneira um pouco breve, mas é necessário observar o seguinte: é preciso que 3 concomitâncias aconteçam, né, ao mesmo tempo, para que a bruxaria possa ser justificada, né. É preciso que exista né, 3 condições para o malefício: o demônio; 2, a bruxa; e 3, a permissão divina, né. A permissão divina é o mais fácil desses, porque está diretamente relacionado ao problema do mal, né. Então a gente voltaria lá para a disciplina de medieval na graduação e analisaria lá a questão do mal no Agostinho, a questão do mal no Tomás, que dão as diretrizes principais desses problemas, né, e que mostram por que que Deus pode permitir, por exemplo, né, a existência de mal no mundo, né. Não vou entrar nisso, porque senão seria outra conferência. A existência do demônio já está mais do que comprovada, né, desde o século XII, ou seja, não se questiona mais a ação demoníaca no mundo, né. Resta, por exemplo, fazer o que o martelo faz, né, que é justificar a existência da bruxa. E é aí que entra o ponto forte do que eu quero trabalhar hoje, né, que é a mulher, ao ser rebaixada à condição de bruxa, né, a ser colocada no horizonte, né, da bruxa, ela perde, por assim dizer, o seu lugar na natureza, né? Ela passa a ocupar um lugar que não é legítimo, né? Ela perde a sua identidade como pertencente à ordem divina, né? E a consequência disso, né, ou seja, é muito grave, inclusive para o nosso tempo, né? Por quê? Porque se eu tenho um conjunto de elementos conceituais que é extremamente popular, né, no período, e que se dedica, em grande parte, a deslocar a natureza do feminino para um lugar fora da cosmologia, né, fora do universo, fora da natureza, eh, eu tenho uma consequência que é a perda desse lugar faz com que o feminino passe a ocupar lugares sempre subalternos e sempre determinados por outro que não as próprias mulheres, né? Ou seja, me parece que isso não só aponta a gravidade da questão, como aponta a atualidade da questão, né? Ou seja, a luta do feminismo ainda é, hoje, a luta por um lugar legítimo, né? Ou seja, por um lugar que não tenha sido determinado por outrem, né? Por alguém que não tenha legitimidade para determinar aquilo, né? Então, o que eu aponto aqui é um evento na Idade Média, né? Ou seja, o advento ali na Idade Média de uma situação que tira a mulher do seu lugar natural, vamos dizer assim, uma pertença à natureza, e a coloca num lugar subalterno, ilegítimo, sempre flexível a mudanças conforme determinações externas a ela mesma, né. E isso depende, né, isso vai depender muito dessa noção do que é a bruxa, né, de como é possível a existência da bruxa, né. Nesse sentido, por exemplo, a pergunta que pode ser aqui levantada é saber como será possível considerar que todas essas ações demoníacas e bruxarias sejam reais, isso é, que elas sejam justificáveis e válidas sobre os olhos de uma ciência, por exemplo, né? Ainda assim, por exemplo, o estabelecimento desse objeto investigativo, ele pode soar para nós até um pouco irônico, né? Porque o método para conduzir esse reconhecimento, a perseguição e o julgamento dos maleficia, né? Dos atos de bruxaria, será precedido por um exame que tenta exatamente provar a existência disso, né? Esse exame vai ser sempre considerado, também, obviamente, a partir da sua pretensão de validade, né? E que vai dar conta, né, de uma ciência que lida com uma realidade que envolve demônio, bruxa e a relação
entre esses dois, né? Que é estabelecida entre esses dois com o que a gente pode chamar, por exemplo, de uma permissão divina. Então, pensando essa concomitância, né, eu vou para o problema do terreno vizinho, né, que é o quê? Eh, essa tese, né, embora ela tenha sido bastante, exagerada pelo Martelo das Bruxas, né, ou seja, de ter sido, transformada numa tese bastante, radical, né, ao demonizar a figura do feminino, ela é uma tese que se vale bastante de elementos do terreno vizinho, né. O que que significa o terreno vizinho? Significa que no horizonte conceitual dessa questão, já existiam, pelo menos desde o Aristóteles, os elementos depreciatórios do feminino, né? Sejam biológicos, tratados biologicamente, sejam tratados espiritualmente, como a gente pode ver, por exemplo, no próprio Tomás de Aquino e na obra que eu vou apontar aqui, Os Segredos das Mulheres. Né? Também é importante eu destacar aqui que é o seguinte: esse recorte que eu estou fazendo, ele faz parte de uma pequena amostra do que é a história da misoginia desde a antiguidade até a Idade Média, né? Ou seja, eu precisaria, para dar um quadro completo aqui, passar por uma boa parte dos pais da igreja que tratam do assunto, passar por uma boa parte da literatura dos judeus a respeito do tema, né? Eu precisaria passar, por exemplo, pelo Aristóteles, por alguns outros autores da antiguidade tardia, né? De forma que o quadro é bastante complexo e que, infelizmente, faz com que a gente tenha que vincular, né, em termos conceituais, a história da misoginia à história da filosofia. Né? Ou seja, uma está ligada à outra, sim. Né? Nós temos grandes manifestações misóginas ao longo da história da filosofia, que eu poderia passar a noite inteira aqui só fazendo apontamentos recortados da presença disso em diversos autores. Né? No entanto, a utilidade do meu recorte é exatamente mostrar que as condições conceituais para que uma obra como O Martelo das Bruxas apareça e ganhe força se dá no fato de que existem, de maneira popular, elementos conceituais que possam garantir o sucesso desse tipo de empreitada. Né? O primeiro desses elementos, né, é exatamente a obra dos Segredos das Mulheres. Né? Esse desenho, por exemplo, que nós estamos tentando traçar aqui, ele se insere como uma peça de um longo e complexo quebra-cabeça que eu ouso afirmar, infelizmente, ainda hoje é evocado por diversas esferas do senso comum. Né? Ampla e perversamente explorado, esse paradigma da inferioridade feminina é uma triste marca da história do pensamento. Né? Essa ideia de que o gênero feminino carrega algo inferior em sua natureza, ela é tão longínqua quanto a própria história da filosofia e tem participação, como eu já disse, de diversos registros famosos, como de Aristóteles e de Tomás de Aquino. Importante ressaltar também que isso não se trata exatamente de uma imputação de culpa, porque nós teríamos que recortar cada um desses elementos aqui para ver, por assim dizer, quem é mais culpado que o outro. Né? O cenário é muito múltiplo para fazer um diagnóstico dessa ordem. Né? Nesse sentido, né, as circunstâncias, né, do pacto diabólico ou da bruxaria, que essa tese da inferioridade feminina conduz, né, como procedimento em relação a esses crimes, né, ou seja, o ato de malefícia, ele é algo que se sucede de um pacto diabólico, que é uma relação estabelecida entre uma bruxa e um demônio. Né? E a ênfase dada a isso, né, diz respeito ao fato de que a maioria, né, segundo o Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, que a maioria dos praticantes de bruxaria seja mulher. Né? E isso se deve ao fato de que, supostamente, essa natureza feminina seja inferior à natureza masculina. Né? Nós vamos ver isso agora. Essa tese da inferioridade feminina,
ela é bastante acossada pelo mistério, negativamente falando, introduzida por uma obra, né? Essa obra conhecida como O Segredo das Mulheres, né? O De Secretis Mulieribus, né? Que circula no final do século XIII, no século XIV, e que tem uma visão a respeito do feminino que provocaria, no mínimo, medo. Né? Por quê? Transcenderia o feminino a uma esfera da natureza que ultrapassa a própria compreensão por parte dos homens, né? Ou seja, elas seriam, ou a mulher seria o registro de um estado bruto da natureza que seria visceral e perigoso, né? Uma coisa da qual os homens deveriam se livrar e se proteger a todo custo, sob o risco de perder a sua racionalidade, a sua salvação, né? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é exatamente isso, né? Que esse tipo de tese aponta já a necessidade de que o feminino seja algo controlado, né? Ou seja, a natureza feminina é uma natureza supostamente selvagem e que deveria ser controlada, né? Já entra aqui na tese infeliz que eu manifestei lá no início, né? Ou seja, a de que a responsabilidade pela realização do feminino não caberia mais à própria mulher, né? Ou seja, caberia a alguém de fora, visto que a própria mulher não teria supostamente capacidade para tal controle, vamos dizer assim. Né? Esta obra, né, supramencionada, é uma das pioneiras nesse estilo que vai se popularizar muito na Europa moderna. Né? Esse tipo de literatura dos segredos vai ser muito popular nos séculos vindouros, né? Porque elas se apresentam como obras de cunho científico e tornam-se famosas por unirem aspectos científicos, medicinais, místicos, né, religiosos, tudo no mesmo balaio, por assim dizer. Né? Com muita similaridade, por exemplo, os livros de horóscopo, né, que também têm bastante popularidade no século XII, no século XIII, podem ser enquadrados nessa categoria de literatura do mistério. Né? Muito populares, essas obras elas se destinavam a apresentar a existência de relações entre a data de nascimento dos indivíduos e a natureza da influência planetária que esses indivíduos sofriam. Né? Aquilo que a gente conhece lá no mapa astral, nos horóscopos, etc. Né? Ou seja, uma certa regência planetária seria responsável por uma certa predisposição de caráter, né? uma certa compleição física, etc. Né? Vale lembrar que os indivíduos pagavam, as famílias nobres pagavam muito caro para que um astrólogo fizesse ali o horóscopo dos seus recém-nascidos. Né? Isso era coisa de rei, de gente muito rica fazer. Né? Vale lembrar, por exemplo, que o conhecimento da relação entre a influência planetária e a ingestão de certos alimentos constitui um dos principais artifícios utilizados pela bruxaria, segundo essa obra, né, O Segredo das Mulheres, para entorpecer os sentidos de suas vítimas. Né? E mesmo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, reconhece que pode existir algum tipo de influência dos corpos celestes na constituição dos seres naturais, embora ele limite essa influência exclusivamente ao seu aspecto corpóreo. Né? O Tomás de Aquino ele não questiona o fato de que a influência planetária possa tirar do homem o livre-arbítrio, né? Tirar dos seres humanos o seu livre-arbítrio. Né? O que isso seria patente, né? A influência planetária faria, seria agir diretamente sobre os corpos. Né? Então, uma vez agindo nos corpos, o indivíduo poderia ser vitimado por uma fraqueza da sua vontade ou por uma fraqueza do seu intelecto. Né? Mas a atuação planetária não seria diretamente no intelecto ou na vontade, seria diretamente no corpo. Né? E aí o corpo seria responsável por indicar ali um certo comportamento que o indivíduo poderia resistir ou não. Né? E provavelmente, né, a ampla difusão de obras desse tipo se deve a um caráter em particular, né? Ou seja, que também pode ser articulado ao primeiro livro do Martelo das Bruxas.
que coloca, em alguma medida, essas duas em caráter de similaridade, né. Importante que isso seja destacado, porque aqui essas obras são basicamente resumos de recortes científicos, né, que supostamente revelariam segredos ocultos, né, e elementos pertencentes ao caráter misterioso da natureza íntima das mulheres, que só poderia ser obtido por uma observação muito astuta, né, ou mesmo pela influência divina. Um livro dos mistérios, ele também não deixa de ter um caráter revelatório, né? O mérito de quem revela esses conteúdos, né, está intimamente relacionado ao oculto e não simplesmente ao conhecimento científico, né? Obviamente, o segredo das mulheres é anônimo e essa obra tem a pretensão de ter sido revelada por Deus, né? Ou seja, concedeu ao seu autor a clareza intelectual divina de observar esses fenômenos que os homens comuns, né, e aqui eu estou falando homem mesmo, né, os homens comuns não teriam a capacidade de observar. Né? Também foi atribuído, né, ao Alberto Magno a autoria dessa obra, embora já seja a própria obra seja contraditória nesse sentido, porque menciona o Alberto Magno em situações, né, em terceira pessoa, como sendo outro que não aquele que está escrevendo o texto, né? Então, a autoria disso é bastante contestada e não há elementos na obra, né, identificada como sendo do Alberto Magno, que justifica essas posições teóricas manifestas nesse livro, né? E vale destacar, obviamente, que o livro dos Segredos das Mulheres tem um caráter extremamente misógino e que constitui o feminino a partir de uma faceta bastante macabra, supostamente revelando a face oculta de males até então inexplicáveis. Por exemplo, né, a crença popular no século XIII de que mulheres idosas eram capazes de matar bebês apenas com um olhar. Né? E o texto explica, eu cito: a causa disso remete, em primeiro lugar, ao menstro das mulheres que o têm e o sofrem, mas também nas outras que não o sofrem. As que o sofrem por fluxo menstrual, o qual se move durante todo o corpo durante a menstruação, em primeiro lugar, contaminam o ar, porque a dita matéria se dirige, em primeiro lugar, aos olhos e os contamina devido à sutileza e porosidade dos mesmos. Né? Essa ideia é antiga, ela está presente no Aristóteles, de que a menstruação ela tem uma característica tóxica, né? Ou seja, é importante que os indivíduos não tenham contato com a menstruação porque ela é de característica tóxica, né? Isso é bem antigo, isso tá no Aristóteles. O Aristóteles tem uma obra dedicada a isso, né? E também a tradição cristã e a tradição judaica também vai fazer os seus apontamentos, muito com base nisso que o Aristóteles diz primeiro. Né? E uma vez contaminados os olhos, eu sigo com a citação, uma vez contaminados os olhos, contaminam o ar. Uma vez contaminado o ar, se contamina a criança a quem o referido ar alcança. Né? Ou seja, uma senhora idosa, né? A crença era, uma senhora idosa para de menstruar. E isso faz com que aqui o menstro, né, a menstruação, seja retida dentro dela e vá se acumulando dentro do corpo. Né? Devido à sutileza da visão e dos olhos, o menstro se acumularia nos olhos e passaria a sair como uma espécie de um gás tóxico, né? Alguma coisa venenosa. Né? Que provocaria danos nos indivíduos ao redor, mas, sobretudo, nas crianças, que teriam uma compleição física já bastante frágil, né? Ou seja, por sua própria natureza de criança. E, portanto, as colocaria em risco e mataria essas crianças apenas com o olhar. Né? Por que eu estou lendo isso? Para vocês verem o tipo de absurdo que se constitui, que se vende como pesquisa científica nesse período. Né? Ou seja, é desse tipo de argumento, ou pseudo-argumento, que nós estamos falando quando, né, uma obra como O Martelo das Bruxas tenta justificar o fato de que a mulher tem uma natureza decaída.
né? É esse tipo de coisa que nós estamos tratando aqui. Essas obras, né, particularmente Os Segredos das Mulheres, especificamente voltado para o público masculino, né, porque esses conhecimentos eles jamais seriam naturalmente acessíveis aos homens, porque eles estariam muito profundamente guardados nas faces mais ocultas do feminino, né? Sendo também importante, o livro faz essa advertência, né? É bastante importante que a natureza desses conhecimentos não seja revelada para as mulheres, né? Dado o caráter maléfico de sua natureza, né? Ou seja, as mulheres poderiam usar esse conhecimento para o mal, vamos dizer assim, né? Caso elas soubessem que os homens têm conhecimento dessa face oculta, né? Porque o ponto mais perverso é exatamente esse, né? É o fato de que a mulher, nesse livro, é caracterizada como tendo essa face maléfica e sendo consciente dessa face, né? Ou seja, ela teria uma dimensão interna, uma estrutura individual própria, na qual ela sabe, ela tem conhecimento dessa natureza e faz valer essa natureza, né? Então, não se trata simplesmente de uma condição natural decaída, mas sim de uma condição natural constituída em ato, né? Ou seja, ela é consciente daquilo que supostamente ela seria como natureza, né? E isso é já suficientemente constituído aqui o quadro clínico, vamos dizer assim, entre aspas, que justificaria, né, a coisas como o Maleus Maleficaram, né, eles estão fazendo. Nesse sentido, né, o há também que se considerar, por exemplo, a participação da presença de autores muito importantes, muito canônicos, como Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino, embora, nesse sentido tão radical, ele tem uma posição um pouco menos destrutiva. No entanto, ela revela uma outra face complicada da situação por também comprometer a autonomia do feminino, né? Ao posicionar-se dessa maneira, né? Essa tese ele não carrega sozinho, viu, gente? Isso é o que o Tomás de Aquino está fazendo aqui, é basicamente dar uma estrutura aristotélica para teses que já são conhecidas desde os primórdios da cristandade, né? Que já são manifestas lá desde os primórdios da cristandade, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Para o Tomás de Aquino, a posição da mulher, a posição intelectual da mulher, ela não seria equânime à posição do homem, né? E a premissa desse argumento, né, o Tomás de Aquino diz isso lá na questão 92 da Suma de Teologia, na primeira parte, e ele diz o seguinte: a premissa desse argumento é que a mulher seria um ser adjuntório, né? Seria um adjuntórium. Ele usa esse termo, né, adjuntórium, e que isso seria pela conveniência da criação, né? Ele justifica isso apontando diversos elementos, como os elementos bíblicos, né? A história de que a mulher foi constituída a partir do homem, como elemento que o complementa, etc., né? Ou, entre aspas, como adjuntório, né? É... Nesse sentido, né? O destino da mulher se completaria apenas na sua ligação com o homem e teria sua base formada por uma tese antiga que remonta diretamente ao pensamento de Aristóteles, onde caberia à mulher um tipo de movimento natural que seria análogo ao movimento da matéria em relação à forma, né? É aí que entra a perversidade do uso da filosofia para, né, justificar essas analogias. Cumpre destacar que esse movimento é algo da ordem da incompletude, né? Em outras palavras, a mulher buscaria o homem, né, por ser algo incompleto, que busca o aperfeiçoamento e a completude, né? O argumento de Aristóteles é muito mais longo, muito mais bastante distribuído nas suas obras, mas ele reforça basicamente o que a mulher teria como uma
carência formal, né? Ela careceria da plenitude da forma e isso só seria recuperado na presença do homem, né? Na presença do masculino. Nesse sentido, a mulher se torna uma ferramenta, infelizmente, né, para o arbítrio dos homens e, nesse caso, no século XIII, XIV e XV, para o diabólico. Por isso, é constantemente, né, a mulher utilizada pelo diabo para a prática de suas ações. Né? Sentenças como essas podem ser observadas tanto no Martelo das Bruxas quanto na Suma de Teologia e têm origem remota no Aristóteles. Né? É necessário ressaltar que essa tese ela adquire outras formas em outros autores, porque ela vai se adaptando ao horizonte conceitual, né, no qual ela se ajusta, vamos dizer assim. Né? E eu cito Tomás, né, eu cito a questão 92. Na sua natureza particular, a fêmea é um ser deficiente e fraco, porque a virtude ativa que está no sêmen do macho tende a produzir um ser perfeito e semelhante a si, do sexo masculino. Mas o fato de ser a fêmea gerada provém da debilidade da virtude ativa ou de alguma indisposição da matéria, ou ainda de alguma transformação extrínseca. Mas, por comparação com a natureza universal, a fêmea não é um ser falho, pois está destinada à intenção, por intenção da natureza, à obra da geração. Ora, a intenção da natureza universal depende de Deus, universal, autor da mesma. Por isso, a instituição desta, da mulher, né, produziu não só a justiça, como a possibilidade da restauração por meio do casamento. Né? Ou seja, o que o Tomás de Aquino está dizendo é que, em última instância, ele acompanha a tese do Aristóteles de que a mulher é um ser falho, né? E que dependeria, em última instância, da presença do masculino como restaurador, vamos dizer assim. Né? E aí no Tomás isso fica mais grave, né? Porque isso é justificado não só como uma condição de natureza, mas também serve para justificar a necessidade do matrimônio. Né? As mulheres, nesse contexto, né, segundo o Tomás, elas devem se casar. Ou elas casam com homens, ou elas casam com Cristo. Né? Não existe, né, uma condição independente para o feminino, exatamente porque é necessário que essa natureza que é perversa seja controlada pela forma, pelo racional, que é representado pelo homem. Parece haver no Aristóteles, né, no entanto, uma concentração nos aspectos biológicos que poderiam indicar as causas da deficiência do gênero. Né? O Aristóteles achava que a mulher era mais fraca do que o homem porque ela menstruava, e a menstruação era uma deficiência. Né? Ela perdia sangue, por isso ela era mais fraca e ela era intelectualmente mais desprovida, né, de capacidade intelectual. O Aristóteles reduz a tese ao aspecto biológico. Já o Tomás, ele não se apoia exclusivamente nesse aspecto, né, embora ele aponte a presença do Aristóteles, né, mas ele utiliza também a escritura para corroborar que a mulher seria adjuntório do homem. Né? A mulher, enquanto tal, não seria capaz de orientar sua própria existência de maneira autônoma, sendo criada para o fim específico de se unir ao homem e ser guiada por ele. Ainda que conserve, né, grandes semelhanças com a tese do Aristóteles, o argumento esconde um aspecto causal ainda mais denso, né, no Tomás de Aquino, porque a mulher se encontraria, né, numa situação em que ela não pode contrariar o movimento de submissão ao masculino, pois ela se tornaria imediatamente desviada da ordem divina, sendo aí sim alvo para as ações demoníacas. Né? Não se trata só disso, né? Mas essa suposta fragilidade do feminino, ela será convertida no interior daquilo que o Martelo das Bruxas propõe, numa espécie de instrumento contra a humanidade. Né?
O Tomás diz isso na Suma Teológica também, né? Na segunda parte da segunda parte, na questão 165, né? Na segunda. Eu cito: no ato da criação, o diabo foi como o agente principal, né? Desculpa, no ato da tentação, o diabo foi o agente principal. Mas a mulher foi empregada como instrumento da tentação para fazer cair o homem. Quer porque, sendo a mulher mais fraca que o homem, poderia ser mais facilmente seduzida. Quer também porque, pela sua união com o homem, oferecia ao diabo um meio excelente para seduzi-lo, né? É bizarro isso, né? Porque, além de tudo isso, a mulher não só constitui, segundo essas teses, um ser falho, sujeito ao demoníaco, de uma natureza desviada, mas também é o principal ponto fraco do homem, né? Por isso que cabe aos homens controlar, né, as mulheres, segundo essa perspectiva. Considerando que a posição do Aristóteles considere, sobretudo, a deficiência biológica, a suposta deficiência biológica, enquanto a contribuição do Tomás apontaria para um aspecto causal relacionado à inferioridade feminina em um universo criado, ambas essas posições se tornariam complementares para o estabelecimento da tese de que a mulher constitui o veículo adequado para os malefícios, né? Ou seja, para a prática da bruxaria, né? O martelo das bruxas acentua essas posições, assumindo a posição de que a mulher representa um perigo real, sendo mais vulnerável ao pecado por sua própria natureza. A mulher parece apresentada nesta obra, né? Ela aparece apresentada nesta obra como um ser que tende a arruinar-se no diabólico, tendo como única esperança de salvação a sua submissão. O texto também parece indicar que incide sobre a mulher a natureza carnal, que busca como finalidade existencial o coito com o homem, visto que isso é o que determinaria sua natureza passiva. No entanto, essa inclinação seria algo sobre o qual a mulher não teria controle, sendo completamente determinada por essa natureza e necessitando da direção masculina, única capaz de controlar esse impulso, primeiro por ser alvo dessa natureza, né? Os homens seriam vítimas dessa natureza feminina, e segundo por ser supostamente capaz de guiar-se adequadamente pela razão, né? E eu cito o Martelo, né? Exatamente no ponto em que ele diz isso. Porém, como nos nossos tempos essa perfídia é mais encontrada entre as mulheres do que entre os homens, conforme nos ensina a experiência, para usar ainda mais curiosos a respeito da razão do fenômeno, acrescentamos o que já foi mencionado. Por serem mais fracas na mente e no corpo, não surpreende que as mulheres se entreguem com mais frequência aos atos de bruxaria. Isso é repetido ad nauseam dentro do Martelo das Bruxas, né? Isso é repetido sistematicamente como elemento para justificar que a bruxaria seria algo comum à natureza das mulheres, né? O argumento do martelo, na mesma direção dos segredos das mulheres, parece indicar que a submissão da mulher ao homem tem em vista a proteção do homem contra uma natureza que não é simplesmente adjuntória, mas que se converteu a uma perversidade e ao desvio, né? A mulher deveria, segundo essa tese, ser controlada para não prejudicar a si mesmo e aos homens. Esse mistério, né, acerca do feminino vai ser de tal ordem que compreender essa natureza vai ser uma tarefa exclusiva de espíritos muito imbuídos da revelação divina, que seriam os únicos capazes de compreender e revelar esse conhecimento para o resto dos homens, como indica o livro dos Segredos das Mulheres, né? A mulher seria uma ameaça ao homem e sua natureza deveria ser combatida, né? Um ente, né, a mulher, que por seu desvio natural se colocaria frontalmente contra
a ordem divina, né? E aí eu cito o martelo mais uma vez, essa passagem é muito famosa, né? Mas a razão natural está em que a mulher é mais carnal do que o homem, o que se evidencia pelas suas muitas abominações carnais. E convém observar que houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como, em virtude dessa falha, a mulher é um animal imperfeito, sempre decepciona. Essa passagem, ela é uma distorção de uma passagem do Tomás de Aquino, onde o Tomás justifica, ele diz, olha, o fato da mulher ter sido criada da costela, né, diz que no casamento ela deve estar na mesma posição que o homem, né, ao lado do homem. Né? Se Deus quisesse, supostamente, que a mulher mandasse no homem, teria criado a mulher de um osso da cabeça, e se ele quisesse que a mulher fosse totalmente submissa ao homem, teria criado de um osso do pé, por exemplo. Né? Como ele criou de um osso da costela, a mulher está no mesmo nível, né, que o homem. E aí o martelo usa esse mesmo tipo de analogia, ou seja, recorre a uma questão anatômica, né, da costela para dizer, olha, pegou da costela, mas pegou de um osso torto, né, um osso curvo, e por isso o caráter da mulher nunca vai conseguir ser reto como o masculino. Só para já me encaminhar para o final. Tal posição, no entanto, ela não permanece simplesmente como um mistério, né? Ou uma criação de mentes perturbadas, né? Que precisa ser bem perturbado para elaborar esse tipo de tese, né? Há no horizonte da crescente misoginia a respeito da mulher, nos séculos 13, 14 e 15, essa literatura, né, dos segredos, bem como as posições científicas já consolidadas ao longo da história. Né? É possível destacar, a partir dessa posição manifesta, que o espaço para o reservado extrapola, obviamente, o que poderíamos chamar de uma posição aristotélico-tomista dos seres naturais compostos, concedendo um aspecto sobrenatural ao feminino, que sobrepõe exatamente o que poderíamos entender como uma classificação puramente natural. Né? Ou seja, a mulher, enquanto colocada nessa condição, ela teria sido retirada do âmbito das coisas naturais. Né? Ela passaria a ser um ser sobrenatural. Tá? Nós temos dois tipos de seres sobrenaturais nesse universo tomístico aristotélico, né? Que é o quê? Os anjos, que são sobrenaturais, estão lá no lugar deles, e os demônios, que são sobrenaturais, mas que estão fora do seu lugar. Né? A mulher, ao ser retirada dessa condição natural, ela também perde o seu lugar, né? Exatamente o que eu estava dizendo lá no início. Em diversos momentos, o texto parece indicar também, né, o texto do Segredo das Mulheres, que a mulher possui uma natureza desviada de tal modo que passe a ocupar um gênero distinto ao dos homens, como algo que deva ser definido à parte, né? E não em conjunto, né? A natureza humana, vamos dizer assim. Nesse sentido, né, já para finalizar, tratou-se de acentuar, né, essa tese, ela trata de acentuar o suposto defeito de ordem biológica apontado pelo Aristóteles, agora com respaldo ontológico e metafísico, que gera esse efeito paradoxal, que é uma consequência antinatural para a condição feminina e que é causada por algo, né, as mulheres que tenham sido deixadas ao encargo de sua própria natureza. Né? É interessante que a condição é paradoxal, por quê? O que foi dito até agora? Que a mulher, se ela for deixada no governo das suas próprias ações, ela faz, por natureza, o desvio da sua natureza. Né? É por isso que a minha tese é que esse tipo de construção que foi feita no período removeu a condição feminina de um espaço natural no universo. Né? Por quê? Porque a condição da mulher vira uma condição autodestrutiva
não no sentido simplesmente biológico, mas no sentido ontológico, né? O que a mulher faz por conta própria, segundo essa tese, seria se autodestruir de todas as formas, né? É como se fosse possível, por exemplo, afirmar que caso uma mulher seja deixada no governo de sua própria natureza, fatalmente ela seguiria em direção ao que é contrário, né, da sua própria natureza. Nesse contexto, a mulher assume o pacto diabólico quase que como a contrapartida carnal dos efeitos causados pelos demônios no mundo, né? Funcionando em grau similar de perversidade e, sobretudo, no que parece ser ainda mais grave, o de produzir em si mesmo um movimento antinatural. Insistimos nessa relação, pois nos parece o efeito que é mais gravemente prolongado, né? Assumir que um ente composto tenha como inclinação natural a tendência de não ser, né, que é um dos termos técnicos para o pecado, vamos dizer assim, podemos fortemente associar, né, esse tipo de leitura do feminismo como a de uma espécie de não lugar, pois mesmo os demônios nesse universo ocupariam um papel definido cosmologicamente e ontologicamente por Deus, orientados por uma natureza que os permeia e determina, tendo seu papel determinado no universo. O papel da mulher, nesse caso, parece ter sido anulado no diagnóstico dessa obra, já que a mulher tende, por sua própria natureza, ao antinatural, ao destruidor e ao dissipador, né? Eu acho bastante grave, né? Essas consequências são muito graves, porque, como eu disse no início, todo esse movimento conceitual que acontece aqui, né? Ele resvala em nós nos dias de hoje, né? Ou seja, até hoje, claro, gente, né? Não estou dizendo que a culpa do machismo no século XXI seja uma tese do século XIII, mas que há um gatilho conceitual ali que faz com que perdure esse tipo de percepção, né, que obviamente chega até os dias de hoje, né? Ou seja, a tese que nós conhecemos do dia a dia, né, do machismo do dia a dia, é que quem manda é o homem, né? O homem manda na mulher, né? Isso é a tese machista do nosso tempo. O que está sendo manifesto aqui é exatamente, né, o que acontece nos séculos que eu menciono aqui, 13, 14 e 15, um tipo de estabelecimento científico que justifica essa tese, né? Bom, eu preciso, obviamente, né, dizer isso, né, que fique registrado. Eu não concordo em nada com essas teses que estão sendo manifestas aí. O meu papel aqui é muito no sentido de tentar dar uma contribuição conceitual para um debate, né, que está muito além da minha própria compreensão, ou seja, o debate atual sobre o feminismo é muito maior do que o que está sendo desenvolvido aqui, mas que, né, os elementos que justificam a necessidade de uma construção teórica, né, e conceitual em relação à posição, à legítima posição da mulher no mundo, eles precisam ser conhecedores dessa contraposição, ainda que essa contraposição seja extremamente bizarra, como esse cenário dessas obras aqui parece indicar, né? Porque, embora os elementos lúdicos, né, sejam sobrenaturais, místicos e muitas vezes desprovidos de sentido, né, as consequências são muito, como é que eu vou dizer? São muito práticas e funcionais para quem precisa, né, e quer defender esse tipo de tese, né? Ou seja, não à toa, o que a gente observa nos séculos seguintes é completamente uma ignorância do papel das mulheres no horizonte intelectual, né? Ou seja, a gente tem inúmeras mulheres produzindo ciência nesse período e elas são completamente ignoradas, né? Ou seja, não há sequer menções entre os autores canônicos, né? Não há a simples menção a essas mulheres. E são muitas, né? São muitas mulheres. Então, eu espero que a minha contribuição ela vá na direção de poder ajudar em alguma medida ou fomentar, né,
a necessidade de que esse debate sobre a posição do feminino também exista, né? E tem pessoas fazendo isso, muito mais do que eu, que esse debate sobre a condição do feminino ele seja colocado também no horizonte da Idade Média, porque não há só essa manifestação depreciatória que eu apresentei aqui hoje, né? Há uma apropriação positiva também. Há mulheres produzindo ciência, há mulheres produzindo filosofia na Idade Média. No entanto, elas são ignoradas, muito provavelmente, por teses como essas aqui que eu apresentei para vocês. Tá? Então, muito obrigado, gente. Eu fico por aqui e agora aguardo as questões de vocês. Até me descabelei aqui. Muito obrigado pela fala, professor. Agradeço o nome de Imagino. todos. No YouTube também. O pessoal interagiu bastante, gostou muito. Teve vários comentários pontuais acerca de algumas falas que você falou, né? Uma questão levantada pela Luana, só encontrando aqui, nos diz, né, naquela questão que você está falando, ela escreve. E até os dias atuais, existe esse preconceito a respeito da menstruação? O microfone ainda, professor? Desculpa, eu estou com o microfone desligado. Então, na atualidade, existe um problema que é mais profundo. Né? Ou seja, a gente conhece, por exemplo, um tema que está bastante em evidência agora, que é o da pobreza menstrual. Né? Ou seja, de mulheres que são privadas de participar dos ambientes públicos por condições sociais e porque no seu período menstrual não tem condições financeiras e muitas vezes infraestrutura para que possam continuar adequadamente, né, segundo o seu próprio conforto, frequentando esses rituais, esses ambientes públicos, né, esses locais, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que meninas faltam a aula porque não tem, né, porque estão menstruadas, a gente sabe que mulheres deixam de frequentar o espaço público porque estão menstruadas. Então, a tese ela se torna mais difícil de detectar nesses termos, né? Ou seja, ela adquire outras características. Agora, outro ponto também que eu preciso te falar é o seguinte: se eu for considerar a minha percepção do mundo, né, eu teria que dizer que esse tipo de preconceito não existe mais porque eu vivo num ambiente com pessoas esclarecidas, né? Eu vivo num ambiente universitário, né? De pessoas que tanto, né, de pessoas emancipadas do ponto de vista de entender, de não reproduzir esse tipo de preconceito, né? Agora, existem realidades das quais eu, infelizmente, não participo, não tenho condições de acessar essas realidades, onde eu tenho certeza que esse tipo de tese ainda se reproduz, né? Ou seja, de que a mulher menstruada é suja, ela deve ser afastada, né? Há países no mundo em que a gente sabe que esse tipo de comportamento ainda é reproduzido, né? Se esse tipo de comportamento tem relação com essa tese, aí eu não vou saber te dizer, porque, por exemplo, eu sei que países do Oriente Médio, né, que não sofrem diretamente a nossa influência e não sofreram conceitualmente a influência da Idade Média diretamente, reproduzem esse tipo de preconceito. Né? Mas ele existe sim. Uma próxima pergunta feita pela Hermila Rezende diz: Professor Arthur, acho importantíssimo que esse tipo de tema seja tratado também por homens. Segundo, que o homem seja capaz de reconhecer o percurso do feminino através da história e também no momento atual. Obrigado pela fala e foi excelente, aprendi muito. Obrigado, Hermila. Wesley fez um comentário que esse seu trabalho proporcionaria um excelente núcleo de estudo. Fica aí a ideia, o desejo. Olha só. Quem sabe? O pessoal parabenizando. E talvez eu possa ter passado uma pergunta, né? Algum comentário. Mas, mais pontualmente, a Érica Alcântara nos diz: como justificar o nascimento do, entre aspas, perfeito?
que seriam os homens, a partir do imperfeito, que seriam as mulheres. A menstruação ainda é considerada impureza, sujeira, que deve ser repelida até do discurso. Então, Érica, tudo bem, prima? Inclusive, faz tempo que a gente não se fala, hein? É, essa questão remonta ao Aristóteles, né? Como é que uma mulher pode gerar um homem na medida em que a mulher como é que chama? O homem que deu errado, né? Segundo a tese do Aristóteles, né? A questão toda é que o princípio formal, né? Ele é dado pelo sêmen no momento em que a fecundação ocorre ali, né? A relação sexual ocorreria entre homem e mulher ali, e nesse momento, né? O homem, ele introduziria a forma na mulher, né? E aí a responsabilidade, por assim dizer, né, da gestação e da geração seria exatamente a de sustentar isso sob uma certa condição de calor e umidade, né? Nós estamos falando aqui daquela questão médica do Aristóteles, né? A gestação perfeita, ela teria que respeitar um certo grau de calor e um certo grau de umidade, né? Se isso acontece corretamente, nasce um homem porque a forma foi doada pelo macho, né? Então, se a forma doada pelo macho tem as condições de calor e umidade ideais, nasce um macho. Se a forma doada pelo homem não tem essas condições, nasce uma mulher, né? Essa é a tese do Aristóteles, né? Então é por isso, né? Por isso que pode, de uma mulher, segundo ele, pode nascer um homem. Por quê? Porque quem doa a forma é o gameta masculino, né? Quem doa a forma é o sêmen. Então é lá no sêmen que está a forma. O que é, vamos dizer assim, prejudicado, segundo Aristóteles, nessa tese, é o fato de que aquela forma não encontra as condições ideais para se manifestar, né? Eu fico com dificuldade de fazer, de explicar isso. é, Usar exemplo seria péssimo, né? Mas eu fico pensando em como explicar isso, né? Porque a questão toda é essa, né? A doação da forma já aconteceu, né? Então, é masculino, a partir do momento que o homem doa a forma, né? Ou seja, que a mulher está grávida, ali é masculino. Até o momento em que o calor e a umidade ideais não sejam respeitados, né? Quando isso acontece, aí não tem mais o macho, tem a fêmea, né? Então, é por isso que é possível, né? Não é uma regra, né? Vamos dizer assim, né? Não sei se ficou claro. Se não ficou claro, manda mais aí que a gente... A Erika falou que tá com saudades também. Uma pergunta agora da Sandra Oliveira. Ela diz: ora, se eu entendi bem, no início da sua fala você disse que o fato de haver mais bruxas do que bruxos coloca a mulher em condição de inferioridade em relação ao homem. A mulher, dessa forma, perde a sua natureza, é depreciada. A partir de suas leituras a respeito desse assunto, não há respaldo histórico suficiente para inverter essa ordem? Ou seja, a mulher não poderia ser colocada em posição superior ao homem justamente por haver mais bruxas do que bruxos? É o que seria mais lógico, né? Vamos dizer assim, né? O mais natural, né? E aí é inclusive por isso que eles usam esse tipo de argumento para comprovar, né? Porque o seguinte, o bruxo, segundo essa perspectiva, ele não é mais do que um homem controlado por uma bruxa, né? Quem tem a capacidade e o poder de realizar esse tipo de ação é a mulher, né? Ao homem, mesmo sendo ele um bruxo também, vamos dizer assim, seria um papel controlado, vamos dizer assim. Só que, né, aí a gente tem que entrar no conceito de pseudomonarquia, né, que é um conceito que foi explorado bastante no século XIV, que é o do seguinte: o que é o inferno? O inferno é uma cópia do céu, só que de cabeça para baixo, né? O inferno é um céu todo errado, todo ao contrário, né? Então, se no céu, né, no paraíso, existe ordem, organização e hierarquia, o que existe no inferno? Desordem,
desorganização e falta de hierarquia. É uma guerra eterna, né? É por isso que o governo é uma pseudo-monarquia, né? Um pandemônio, é uma bagunça, não tem ordem, não tem nada, exatamente porque é o contrário daquilo que é no paraíso, né? Uma organização de bruxas, segundo essa perspectiva, ela seria exatamente uma visão da antítese da igreja, né? Na igreja existiria a ordem, a organização e a hierarquia, exatamente porque a igreja estaria alinhada como continuidade ao paraíso, né? A bruxaria sequer conseguiria estabelecer uma ordem, né? Porque seria, primeiro, esse é o primeiro problema indicado, né? Seria uma estrutura governada por uma mulher, o que é impossível nesse cenário, né? A mulher não teria poder para guiar essa organização, né? E segundo, porque tudo que se relacionaria com o diabólico e com o demoníaco estaria, por essência, condenado a fazer o contrário do que é o certo. E fazendo o contrário do que é o certo, sempre iria acabar em bagunça. Por isso que não tem uma. Os autores que trabalham com esses temas, eles são muito falhos em apontar essa organização, né? Porque não é uma organização, pelo contrário, né? Bom, se a gente for olhar na letra fria, né? A gente sequer tem nos períodos, nas atas, né, de julgamento do século XV, do século XVI, a gente sequer tem a menção a estruturas organizadas, né? A gente tem casos isolados, é uma mulher que fala aqui, uma mulher que fala ali, né? E testemunhos sobre tortura, então você imagina, né? Ou seja, é muito, muito difícil comprovar a veracidade disso. Além disso, não há menção a uma organização estrutural, né? Então, em termos frios, documentais, né? Isso é um movimento político perverso, né? Que foi destinado a atingir um objetivo outro que não esse de purificação religiosa, né? Tem questões políticas bastante fortes aí envolvidas, né? Que mais? Temos muitas pessoas falam que é amor, a Luana, o Ferdinando, a Michelle, a Luana, também a Andressa que está com a Luana. E a Luana fez um comentário, né? Você pode comentar em cima, se você quiser. Que é, acredito que o preconceito não se estende apenas à menstruação, como eu disse acima, mas também ao próprio misticismo, sendo demonizado até os dias atuais. Está tudo interligado. Ela comenta. Não, sim, concordo, né? Na verdade, talvez falar de misticismo é complicado, porque existe o misticismo cristão, né? Que é legitimado, que é aceito, vamos dizer assim, né? Mas a demonização, né, que a cultura cristã medieval faz de figuras religiosas outras, né, ainda assim permeia o nosso horizonte, né? Nós somos criados nessa cultura, né? Bastante evidente isso, né? Eu estava pensando outro dia, conversando até com amigos sobre isso, né? O quanto em Minas Gerais a gente é marcado por essas coisas, né? A gente usa expressões como Nossa Senhora, ai meu Deus do céu, né? Pessoas que não têm religião muitas vezes, né? Falam, ai, Nossa Senhora, olha só o que está acontecendo, meu Deus do céu, né? São vocábulos que estão ali presentes no nosso cotidiano, que são raízes muito profundas de uma colonização cristã da nossa cultura, né? Que muitas vezes a gente não dá nem conta disso, né? Então, sim, você tem razão no que você está falando, né? Todo e qualquer elemento religioso, né, místico, que não tenha conformidade com uma cultura, com aculturamento, né, do cristianismo, sofre esse tipo de rejeição, né, esse tipo de diabolização, né, ou seja, é tudo capeta, né, não tem essa de espírito, né, estou pensando aqui nos espíritos, não tem essa de conversar com o espírito, não, é tudo capeta, né, não tem essa sei lá, de fazer oferenda, né? É tudo coisa para o diabo, né? Só que, bom, ao mesmo tempo, é legítimo né? Benzer as pessoas é legítimo, né?
acender vela, oferecer vela para santo. Então tem um quê de elementos pagãos aí que estão incrustados dentro do cristianismo que a gente sequer se dá conta. Do mesmo jeito que tem muitos elementos cristãos na nossa cultura que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Eu estou usando o exemplo mais superficial possível, que é o uso dessas expressões, né? Nossa Senhora, meu Deus do céu, ai Jesus, ai meu Deus. A gente fala isso o tempo todo e muitas vezes nós não nos declaramos como cristãos, né? E falamos isso o tempo todo, recorrentemente. A, a Érica Alcântara comenta novamente, né? O interessante é que o argumento de segredo revelado é ainda hoje a maior arma das empresas de marketing, né? Justamente Ah, havia comentado sim, não. anterior. E, isso voltou com muita força, né? Essa história de mistério, né? De que vou fazer a grande revelação, que eu vou te ensinar uma técnica secreta, oculta, para onde, né? E isso tem razão de ser lá no século XIII, num certo pessimismo, né? Um certo pessimismo dos seguintes termos, né? O que acontece no século XIV, né? No século XIV, os caras passaram 250 anos lendo Aristóteles exaustivamente, né? Todo mundo que passou pelos estúdios da Europa e estudou filosofia leu exaustivamente a obra do Aristóteles e os comentadores e a tradição cristã inteira, né? Há uma sensação nítida ali de que tudo que existia para saber já se sabia, né? Ou seja, era algo que não existia exatamente uma novidade do ponto de vista de um mundo a ser descoberto, né? Existia uma revelação, a revelação já estava esgotada, né? Todo mundo já sabia o que era e tal, tinha as obras da filosofia que indicavam o que era o científico, o que não era, né? E você tinha ali uma ruminação desse conhecimento, né? É, essas obras, como Os Segredos das Mulheres, aparecem num contexto em que há sim uma grande busca por, por, por novidades, né? Vamos dizer assim, né? É como se a gente pudesse dizer o seguinte, né? O século XIII teve o seu caso de fake news, né? O livro dos Segredos das Mulheres é uma grande fake news, né? Um Mendatiorum Novorum, né? Em latim seria algo similar a isso, né? As mentiras, as novidades, as novas mentiras, né? Seria um caso de fake news, né? Ou seja, que muito bem sucedida, vamos dizer assim. Infelizmente, né? Infelizmente. E ainda É. temos fruto disso. A Érica pergunta, né? Transformar a mulher em um objeto de culpa por todos os males é, de alguma forma, um meio de expurgar os próprios pecados? Então, é bastante interessante e sintomático a utilidade desse tipo de tese nesse período, né? Porque a, a mulher, nesse contexto, né, ela vira a culpada de todos os males, né? A culpa é dela, em última instância, né? Então, é, o demônio, né, ele tenta as pessoas, mas ele faz isso por natureza, né? É a natureza dele. Então, entre aspas, ele está justificado quando ele faz isso, né? A única instância dessa relação, né, que a mulher, que se torna o grande ponto fraco da história exatamente por isso, né? Porque ela passa a carregar todas as dores do mundo. E eu digo, passa a carregar todas as dores do mundo exatamente porque essa posição conceitual a respeito da mulher tira ela do lugar que ela tem no mundo, né? Ou seja, no momento em que a mulher não tem mais o seu lugar garantido no universo, vamos dizer assim, ela pode ser colocada no lugar que eu quiser, inclusive no lugar onde ela é culpada pelos meus pecados, né? E então vira esse depositório de problemas, né? Por assim dizer. Né? Isso é muito grave, né? A tese da inferioridade da mulher nesse período ela é assustadoramente prática do ponto de vista de encontrar um culpado útil para todo e qualquer problema que eu tenha. Né? Isso é catastrófico. Frente a aparentemente não tem mais nenhuma pergunta, professor. Eu agradeço. Né? Se você Imagina, quiser eu que deixar agradeço. alguma fala para
Eu Final. queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Eu acompanhei o evento ao longo das semanas em que ele aconteceu, salvo na primeira semana, que eu não pude participar por causa do concurso de professor, né, que eu estava fazia parte da banca, o Emanuele também. Mas eu achei bastante interessante o fato de que o evento me surpreendeu positivamente pelos frequentadores, né? O meu medo é que, embora todos nós, né, vocês da comissão organizadora, né, eu mesmo, né, como representante do colegiado, a, a, uma parte dos alunos, né, que foi convidada para participar, os alunos que têm pesquisa, os egressos, os mestrandos, né, que tanto daqui quanto de outras universidades, né, tenham se mobilizado para participar. O meu medo era que a gente não tivesse quórum, né, e ficássemos falando uns para os outros, vamos dizer assim, né? Então eu fiquei muito feliz em ter, para além disso tudo, gente acompanhando, né, ter os nossos alunos estarem de uma forma geral, acompanhando tanto agora ao vivo quanto assistindo os vídeos posteriormente, né? Eu vejo lá que as visualizações elas vão crescendo ali devagarzinho, né? O que revela que elas estão sendo mobilizadas, né? Então eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz, né? Nós estamos com o semestre acabando, o ano acabando e uma das minhas preocupações lá em junho era de que a gente não conseguisse dar minimamente uma dignidade para esse nosso aniversário de 10 anos, né? Assim, que a gente não tivesse condições de fazer eventos que tivessem ali, né, pelo menos parcialmente, né, uma expressividade ali, mostrassem uma expressividade do nosso trabalho, né? E aí, nesse sentido, assim, os parabéns são todos de vocês, assim, da comissão organizadora, que trabalhou bastante no evento, de todo mundo que topou participar, né? Cedeu aí um pouco do seu tempo, tanto a Juliana, a professora Juliana Ágio, quanto os alunos que participaram das mesas, né? Que toparam aí apresentar suas pesquisas e tal. O parabéns é todo para vocês, né? Ou seja, são vocês que fazem esse curso continuar, né? Aquelas notas lá, aquelas estrelinhas que a gente ganha lá no guia do estudante, elas são de vocês, né? Isso é o mérito é de vocês que fazem o curso, né? A gente está aqui para trabalhar, é mais que a nossa obrigação, né, Emanuele? Não responda, Emanuele, né? Mas eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. Eu agradeço novamente pelo. Ó, o Manuel, tá de olho. Agradeço novamente por aceitar o convite, agradeço o Manuel e os demais professores que ajudaram também, tanto no chat quanto participaram aqui também, professor Renato, professor João, professor Eléia, a Renata também do colegiado, que auxiliou bastante todos os membros, né, nessa idealização de comemoração dos 10 anos de filosofia. Você abraçou essa ideia, os alunos comprou, tive, foi um sucesso, o canal está batendo quase 250 inscritos em pouquíssimos meses, né? É, Conseguimos abranger em grande medida o nosso departamento para o mundo, né? Assim, mais ainda, com pessoas que não conheciam, todo momento no CA aparece seguindo, vai se interagindo, né? Isso só tem a acrescentar ao curso, a verdade. dos estudantes e a todos envolvidos no nosso departamento de filosofia na UFRA. Então eu encerro aqui, né? Eu acho. É, tem mais uma questão da Sandra. Se você Sim. quiser um tempinho para Ah, não, responder, eu estou de boa. eu vou ler Posso. aqui. Eu É mais fico um aqui. apontamento de esclarecimento. Apesar de ter feito a despedida, depois eu faço Aham. novamente. Não tem problema, não. Ela diz, né? Sobre a interferência planetária no corpo dos indivíduos, não me ficou claro se isso seria uma justificativa para essa visão demoníaca das mulheres. Ah, tá. Sim. Então, é porque essa tese ela se divide, né? Você tem obras e autores desse período que consideram que a influência planetária ela pode ser sim usada para praticar atos demoníacos, né? Por exemplo, a questão do eclipse, né? É muito forte, a lua minguante, a lua cheia, cada uma serve para uma coisa e tal. O que eu apontei no texto é que isso era muito popular, inclusive as famílias ricas, os aristocratas, os reis, eles pagavam muito dinheiro para ter astrólogos nas suas cortes, né?
que eram pessoas que faziam o horóscopo. Então, por exemplo, um rei tinha um filho, né? Quando esse bebê nascia, imediatamente o astrólogo do rei pegava os dados desse bebê que nasceu e fazia o horóscopo dessa criança, porque esse horóscopo ia determinar, a partir dessas condições planetárias, qual que era o temperamento dessa criança, qual era a regência planetária. Isso ia determinar, inclusive, o que ela deveria ou não comer, por exemplo, né? O que que era melhor para ela comer ou não, se ela ia ter um comportamento muito carnal, ou se ela ia ser uma pessoa mais espirituosa, mais tranquila, se ela ia ser muito belicosa, né? Isso tudo seria, entre aspas, determinado por esse horóscopo, né? Então, isso era muito popular, né, na época. O Tomás de Aquino, que foi o trecho de texto ali que eu mencionei mais diretamente, ele defende que a ação planetária, ela incide só nos corpos, porque é tudo matéria, né? Então, embora uma bruxa não pudesse usar a ação planetária para fazer uma bruxaria diretamente para o indivíduo, ela poderia usar isso indiretamente, né? Por exemplo, sei lá, sabendo que esse indivíduo nasceu sob a regência do planeta Marte, né, ela poderia usar algum tipo de poção ali, com pimenta, por exemplo, com coisas vermelhas, né, para fazer com que o temperamento agressivo e belicoso dessa pessoa fosse acentuado, né? E essa pessoa se descontrolasse, sei lá, brigasse com alguém, matasse uma pessoa, cometesse algum crime, né? Ela agiu, usou a regência, a influência planetária, exclusivamente para influenciar uma coisa corpórea, mas visando uma coisa espiritual, né? Então, o Tomás de Aquino, para ele, a ação disso é só sobre os corpos, mas há outros autores, né? Autores não exatamente, né? O Miguel Escoto, que é um astrólogo famoso do período, ele já defende uma ação mais direta da influência planetária nos indivíduos, né? Que seriam muito determinados por essa influência planetária, né? Mas isso é muito diverso, né? Tem várias interpretações distintas, né? Isso aqui, o problema de estudar esse tipo de assunto é exatamente o fato de que isso não tem, na verdade, uma convergência conceitual muito boa, né? Porque não é igual, sei lá, como é que é a recepção do Aristóteles no século XIII? Bom, começa pelo Tomás de Aquino, depois você vai lendo, né, o resto das pessoas. Tá tudo certo, tem uma convergência ali, né? Agora, esse tipo de tema é tema de beco escuro, né? Você tem que ficar procurando coisas no escuro ali e são muitas vezes informações imprecisas, são coisas meio mal desenhadas e tal, que tem muitas posições diferentes, né? Muitas vezes conflitantes, né? O que é bastante enriquecedor, né? Também. Novamente o apelo do chat, né? De que talvez surja um grupo de pesquisa aí, né? Não sei. É uma ideia. Irei fazê-los ouvidos, né? Professor, então mais uma vez obrigado. Obrigado a todos Imagina, e eu que todas. agradeço. Escreve aí quem não tiver escrito, porque a pretensão justamente é fazer mais coisas, independentemente dessa pandemia, nos obrigou a entrar nessa era da Digital, né? comunicação digital, né? Mas vamos lá e muito obrigado por participar, muito obrigado a todos, todas que participaram do evento. Obrigado especialmente ao pessoal que saiu da UFRA, né, os egressos que compraram nossa ideia, mesmo com a confusão de tudo, eu acho que deu tudo certo, todo mundo Aham. certo. Obrigado a Sandra aí nos comentários, agradeço, parabéns. Agradeço também o pessoal do CA, todo mundo que nos ajudou também, dá uma dorzinha de cabeça, mas Dá. deu tudo certo. Muito obrigado a todos e até a próxima, né? Até o próximo, né? Até o Até o ano próximo. que vem. Ano que vem Até tem o ano que mais. vem. Quem sabe ano que vem tem um formato Ano presencial que e vem, online. se tudo der Ó, certo, esse formato híbrido, mas no bom sentido, né? não de forma Presencial obrigada, né? e online, né? Mas não porque Exatamente. a gente é obrigado a estar assim, não Exatamente, porque a né? gente quer estar assim, né? Pois é. Um tchau, tchau a todos, pessoal. E se Tchau, inscreva gente. aí. Boa Um noite. Boa abraço. noite para Obrigado todo mais uma mundo. vez, Arthur. Tchau, tchau. Valeu.